Começa agora. Aedas no Ar. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui relembrando a vida daqueles que se foram por causa da ganância, da ambição do ser humano. E essa ganância e essa ambição, através da mineração, do garimpo ilegal, ainda continua acontecendo. Quanto mais vidas a gente vai perder para a mineração, quanto mais vidas a gente vai perder para o desmatamento. É momento da sociedade acordar e não esperar que a lama tóxica chegue à torneira de suas casas. Abrimos o nosso encontro de hoje ecoando a voz do cacique Meron Camacan Mongoió, Wallace Santos de Souza, que infelizmente nos deixou no último dia 4 de março. Cacique Meron Camacan Mongoió era a liderança de seu povo, uma das etnias que compõem o povo Pataxó Ranranran e parte tendo sido um notório defensor dos saberes ancestrais. Foi também um lutador pela reconquista de seu território ancestral no Córrego de Areia, em Brumadinho. A causa da morte do cacique está sendo investigada. A Vale tentou e conseguiu decisão judicial para impedir que o sepultamento fosse realizado no território indígena. Apesar disso, o sepultamento ocorreu na quarta-feira, 6 de março. Aos seus parentes e amigos, nossos sentimentos e solidariedade. Cacique Merong Camacan Mongoió, presente. Você está ouvindo Aedas no Ar. Começou o nosso encontro desta semana aqui no seu informativo sobre os detalhes do processo de reparação dos danos causados pela Vale ao permitir que a barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, se rompesse em 25 de janeiro de 2019, matando 272 pessoas, pelas quais segue a luta por justiça. Por aqui, Lucas Jerônimo e o Aedas no Ar, programa da Associação Estadual de Defesa Ambiental e Social de Minas Gerais, Aedas, que é assessoria técnica independente dos atingidos na bacia do Rio Paraupeba e represa de Três Marias. Hoje aqui tem prosa sobre os povos e comunidades tradicionais e a certificação de territórios, balanço sobre os projetos de demandas das comunidades, o anexo 1.1, manifestação da Avabrum e ainda vamos falar sobre racismo ambiental. Começamos o nosso programa fazendo memória e homenagem ao cacique Merong Camacan Mongoió, que por aqui teve a sua vida integrada constantemente à defesa de direitos, especialmente à defesa e proteção do seu território, do rio e contra as barragens e a mineração predatória. E nessa linha, a gente segue falando sobre como a luta em defesa das águas e pela vida é importante. O dia 14 de março marca essa caminhada. Quem nos fala sobre é o comunicador Diego Cota. 14 de março é o Dia Internacional de Luta em Defesa dos Rios contra as barragens, pela água e pela vida. Esta data foi definida em 1997, quando o Brasil sediou o primeiro encontro internacional dos atingidos por barragens e, desde então, populações atingidas por barragens do mundo inteiro denunciam um modelo desenvolvimentista que, historicamente, tem causado graves violações de direitos e consequências sociais, econômicas, culturais e ambientais. Nos casos de Brumadinho e Mariana, por exemplo, o desastre-crime atingiu milhões de pessoas, comunidades e municípios das bacias do Rio Paraupeba e do Rio Doce. Marisa Elias, da equipe de estratégias jurídicas da reparação, nos explica sobre a não repetição. Dentre as medidas necessárias à conquista de uma reparação integral de danos, tem-se a não repetição. Esta tem o objetivo de corrigir as estruturas que deram condições para que o desastre acontecesse, de modo a impedir que continue a ocorrer outros casos similares. Algumas medidas de não repetição que têm sido recomendadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos desde a década de 1980 são mudanças na lei, criação de sistema de registro de dados sobre desastres, criação de programas e políticas públicas e educação em direitos humanos. Em Minas Gerais, após intensa mobilização popular e muita luta das pessoas atingidas, principalmente aquelas atingidas pelos 2 últimos rompimentos de barragens, foi criada a Lei 23.795,
de 25 de fevereiro de 2019, conhecida como Mar de Lama Nunca Mais, que instituiu a Política Estadual de Segurança de Barragens. Já em 2021, foi instituída a Política Estadual dos Atingidos por Barragens, a PEAB, por meio da Lei 23.795, de 13 de janeiro. Essa lei tem como principal objetivo resguardar as populações atingidas do Estado em relação às violações de direitos decorrentes das atividades que envolvem a utilização de barragens. O dia 14 de março vai marcar uma semana de atividades em todo o país, organizada pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. Neste ano, o movimento reivindica a aplicação da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, a PNAB, que já foi sancionada. Vamos em frente com mais informação. E uma Assembleia Popular no Tejuco, em Brumadinho, debateu a identidade quilombola da comunidade Sanhudo e a certificação de territórios tradicionais. Nós estivemos lá e o Valmir Macedo nos conta como foi. Moradores atingidos da comunidade do Tejuco, em Brumadinho, participaram, na noite de quarta-feira, de uma Assembleia Geral que debateu questões sobre a identidade quilombola da comunidade Sanhudo e também sobre o processo de autodeclaração e certificação de territórios. A reunião foi conduzida por Evandro França de Paula, o Vandeco, que é uma liderança quilombola, e pelo advogado Marco Antônio Cardoso, da Comissão pelas Águas do Tejuco. O Vandeco definiu o momento de compartilhamento de informações como um exemplo para que as pessoas se conscientizem sobre os direitos que têm e para que as comunidades compreendam que a luta coletiva dá resultados. O Quilombo Sanhudo foi certificado recentemente pela Fundação Cultural Palmares como território quilombola. A seguir, você vai ouvir a Beatriz Borges, que é coordenadora da equipe de povos e comunidades tradicionais da EDAS. Ela destacou a importância das informações debatidas na Assembleia, para agora e para novas conquistas. Então eu acho que é importante também trazer isso para vocês, porque muitas vezes a gente não quer se reconhecer enquanto quilombola por conta dos estigmas que vem, que atravessam, né? É lá aqueles quilombola, e joga, vai escateando a gente. A gente tem que reverter esse papel, né? Que antes era visualizado enquanto coisa ruim, e agora a gente tem que colocar enquanto algo que é muito bom e propositivo para a comunidade, né? O advogado Marco Antônio Cardoso frisou que a certificação da comunidade quilombola Sanhudo não tem repercussão geral, ou seja, a certificação diz respeito a Sanhudo e que para outros territórios o processo de autodeclaração comunitária precisa de diálogo, consenso e organização de cada comunidade. No nosso site, aedasmg.org, tem uma matéria com mais detalhes sobre o tema e fotos dessa assembleia lá no Tejuco. Confira. Agora, de volta na nossa prosa, vem o Diego Cota para compartilhar informações sobre esta importante parte do todo, que são os projetos de demandas das comunidades. Diego. A última semana reservou momentos importantes para o anexo 1.1, referente aos projetos de demandas das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Na segunda-feira, dia 4 de março, foi realizada a assinatura do termo de colaboração técnica entre as instituições de justiça e a entidade gestora dos recursos destinados para essa parte do acordo. Lembramos que o consórcio gestor é liderado pela Caritas Brasileira Regional Minas Gerais. A assinatura marca o início dos 90 dias para a construção de uma proposta definitiva que vai definir as regras para a gestão dessa parte do acordo judicial de reparação. Essa construção será participativa e vai acontecer nas 5 regiões atingidas da bacia do Rio Paraopeba entre março e junho. Na solenidade de assinatura, a presidente da Avabrum, Andresa Rocha, destacou a memória das 272 joias. Dizer que é um momento para nós que não traz alegria. Aliás, nenhuma ação que envolve a tragédia crime da Vale, ela traz alegria aos nossos corações. Mas também dizer que é possível de trazer alento. Então, ver esse dinheiro sendo utilizado em ações que vão ressignificar a vida das pessoas, traz alento para nós familiares. E quando a gente coloca essa situação, né, a todos e a todas que se sentam, que conduza esse processo, que não se esqueçam em momento algum, em qualquer discussão onde vocês fizerem presente, antes da lama passar em qualquer lugar, ela matou os nossos.
O primeiro espaço de diálogo com as pessoas atingidas é o Momento 1, e nele a entidade gestora apresenta e fala um pouco mais sobre como será o processo dos 90 dias para a validação da proposta definitiva. Em Brumadinho, região 1, esse momento aconteceu nesse sábado, dia 9, e reuniu comissões, lideranças e agentes multiplicadores. Você pode acompanhar o andamento das atividades relacionadas ao anexo 1.1 no nosso site aedasmg.org. Paradinha rápida, a gente vai ali e já volta com mais notícia, com mais informação. Fique com a gente. Estamos apresentando Aedas no Ar. Voltamos a apresentar Aedas no Ar. Voltamos, gente. Aqui com você, Lucas Jerônimo, neste nosso encontro de todas as semanas, para atualizar o que é notícia e assuntos sobre a vida dos atingidos e atingidas após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Por aqui, você fica sabendo a quantas anda a reparação dos danos. Em Juatuba, Ministério Público apresenta respostas sobre questionamentos feitos por atingidos em visitas ao território feitas em novembro do ano passado. Diego Cota. Comissões e lideranças de comunidades atingidas da Região 2 se reuniram na terça-feira, dia 5 de março, com o Ministério Público de Minas Gerais, em uma reunião pública realizada em Juatuba. No encontro, que fez parte das atividades do MP itinerante no município, atingidas e atingidos receberam algumas devolutivas para questões que foram levadas à instituição durante visita realizada na região, em novembro do ano passado. Na ocasião, foram relatadas diversas situações vivenciadas no período pós-rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, envolvendo saúde, insegurança hídrica, enchentes e a execução do acordo judicial de reparação, além de demandas específicas de cada comunidade. No encontro da terça, as promotoras Shirley Machado, coordenadora da CIMOS, e Vanessa Campolina, da Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, levaram para os presentes o andamento das solicitações e encaminhamentos demandados durante a visita. Foram feitas devolutivas referentes ao diálogo com a Secretaria de Estado de Saúde sobre a questão hídrica e de saúde específicas das regiões atingidas, como o termo de compromisso entre a Secretaria de Saúde e Vale, que está em fase de negociação, onde é proposta a revisão do buffer de 100 metros. A participação das pessoas atingidas em comissão para elaborar a política estadual de atenção integral à saúde das populações atingidas por barragens. Uma equipe da FGV presente no espaço dialogou com as atingidas sobre as demandas da Região 2. A atingida Joelísia Moreira, do município de Juatuba, avaliou como importante o diálogo com o MP. A gente precisa que o Ministério Público verifique, localmente a realidade dos atingidos, as dificuldades que os atingidos vêm enfrentando, os problemas de infraestrutura, as deficiências básicas e fundamentais de sobrevivência que hoje faltam. Essas violações de direito elas têm que ser verificadas de forma mais perto. E é isso que tem que acontecer, o Ministério Público representar, mas representar com legitimidade, a partir do momento que ele vem a campo, que ele ouve de fato e que ele complementa essa carência, ele supre essa carência, que ele reconheça de fato as nossas dificuldades e nós possamos transmitir as demandas e essas demandas sejam alvo, e sejam foco das instituições de justiça e principalmente do Ministério Público. Os detalhes da reunião pública você pode conferir na matéria completa no nosso site, aedasmg.org. Em ato público, a Vabrum exige punição de responsáveis pelo rompimento em manifestação contra habeas corpus. Felipe Cunha. No dia 4 de março, a Associação dos Familiares das Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão, a Avabrum, juntamente com diversas entidades, realizou um protesto em frente ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte, contra o pedido de habeas corpus que poderá livrar o ex-presidente da Vale da ação criminal relacionada ao rompimento da barragem. O julgamento do pedido de habeas corpus foi marcado para ocorrer entre os dias 6 e 12 de março, em sessão virtual. Se aceito, ele livrará o ex-presidente da Vale da ação penal em que 16 pessoas são acusadas por homicídio doloso qualificado e crimes ambientais. Maria Regina, membro da diretoria da Vabrum e mãe da joia Priscila Ellen, clama por justiça e responsabilização ao Fábio Schwartzman, ex-presidente da Vale. Nós
Nós estamos aqui hoje porque existem várias provas documentadas, existem um e-mail que foi mandado através de um compliance da empresa para todos os dirigentes, inclusive para ele, no qual a pessoa fala o que estava acontecendo naquele momento. E a pessoa diz que se ele não tomasse providência, algo terrível ia acontecer. E foi o que aconteceu. Os nossos pagaram com a vida. Eu estou aqui hoje indignada, revoltada, sem dormir, porque hoje a minha Priscila completaria mais um ano de vida. Era aniversário da minha Priscila, 34 anos, hoje no dia 4 de março. Mas o doutor Fábio Schwartzman, mais algumas outras pessoas, não permitiram que isso acontecesse. Durante o ato, Thiago SKP de Itabira fez um rap de improviso em apoio aos familiares. Ouça a seguir. Da mesma forma, eu venho passar minha mensagem, eu vim pensando como ia ser quando eu estava nessa viagem. Eu sei como é incrível o poder da arte, às vezes conforta e por isso aqui isso faz parte. Eu sei que eu faço de improviso e eu vou no passo a passo e cada rima que eu faço tem o efeito de um abraço e eles deixaram sonhos mortos. Tá de brincadeira tentar pensar em habeas corpus. Eu sei que agora sem preguiça, mesmo que a lei fica omissa. Se eu tô aqui com vocês é só um grito e é por justiça. Hoje continuamos a te apresentar informações sobre o plano de trabalho da AEDAS. Hoje o assunto é o eixo reparação do acordo judicial. Escuta só. O novo plano de trabalho da AEDAS para as regiões 1 e 2 da Bacia do Paraopeba trouxe mudanças na estrutura e na metodologia da assessoria técnica independente. A gestão e a atuação das equipes foram unificadas nas duas regiões e houve uma reestruturação dos trabalhos em eixos. Nesta edição do AEDAS no Ar, voltamos a falar sobre essa reorganização. Nas últimas semanas, você ouviu sobre os eixos de participação informada e de diretrizes da reparação. Desta vez, vamos explicar sobre o eixo reparação do acordo judicial, que reúne as equipes que atuam diretamente nos anexos do acordo assinado em 2021 e que foram priorizados no termo de compromisso de 2023. São elas a equipe do anexo 1.1, focada nos projetos de demandas das comunidades, e a equipe que atua nos anexos 1.2, 1.3 e 1.4, nos assuntos PTR e projetos de políticas públicas na Bacia do Paraopeba e em Brumadinho. Voltamos na próxima semana para falar mais um pouco sobre a nova estrutura da AEDAS e lembramos que esse conteúdo pode ser acessado na edição 27 do jornal Vozes do Paraopeba em nosso site, no aedasmg.org. Giro de notícias. Hora do nosso giro de notícias e você fica sabendo mais sobre um documento de enfrentamento ao racismo ambiental no Brasil com participação da AEDAS. As informações com o Valmir Macedo. A AEDAS e outras organizações e movimentos de participação e controle social se uniram para elaborar uma proposta de princípios e diretrizes para o enfrentamento do racismo ambiental no Brasil. Dentre as diretrizes apresentadas no documento estão a promoção dos diferentes setores estruturais das políticas, dos programas e das ações governamentais e não governamentais no enfrentamento do racismo ambiental. Uma outra diretriz é a garantia da transversalidade de classe, gênero, raça e etnia, e de pessoas com deficiência nessas políticas. O reconhecimento e aporte financeiro aos saberes e às práticas tradicionais e às tecnologias ancestrais, sociais e periféricas também é citado no documento. Uma outra diretriz é o monitoramento e a avaliação dos impactos do racismo ambiental para subsidiar o ciclo de gestão das políticas nas diferentes esferas e setores dos governos. O letramento racial crítico e educação ambiental antirracista, a partir da efetivação de leis já aprovadas, também é uma das diretrizes. O lançamento do documento foi articulado pelo INESC, o Instituto de Estudos Socioeconômicos, em parceria com a Rede de Adaptação Antirracista e com a Agenda
em diversos ministérios, secretaria e mandatos na Câmara dos Deputados. Para saber mais, acesse o nosso site aedasmg.org. Povo da Bacia do Rio Paraupeba e Represa de Três Marias, por hoje é só. Estamos terminando mais um encontro de prosa e informação por aqui. Te aguardamos na semana que vem com mais um Aedas no Ar. Você que nos ouve pelas redes, pelo YouTube ou Spotify, compartilhe com mais pessoas. Um abraço a todos e até mais. Este programa teve produção de Diego Cota, Felipe Cunha, Lucas Jerônimo e Valmir Macedo. Apoio de áudio, João Paulo Dias. Edição, Lucas Jerônimo. E contou com o apoio da equipe de comunicação da AEDAS, sob a coordenação de Elaine Bezerra e gerência de participação informada do projeto AEDAS Paraupeba.